Ah, é? Pronto. Todos conseguiram abrir o arquivo? Tranquilo? Sim ou não? Abriram de boa? Então, a dinâmica é a mesma. Quem quiser acompanhar pelo livro, pode. Quem quiser acompanhar os slides, fique à vontade também. Lembrando que tudo que falarmos nos slides, e você vê que está escrito aí no slide, não precisa anotar, não precisa, porque é o que está no livro. Você pode ir lá no livro e grifar, tá bom? Para não precisar anotar o que você já tem disponível no livro. Lembrando da importância de vocês lerem o livro, tá bom? Naturalmente não dá para falar de tudo, infelizmente. E tem muita coisa boa, mas a gente precisa priorizar, selecionar algumas coisas. Vamos lá então, unidade 2, capítulo 1, o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito. Capítulo 1, a alimentação e as recomendações divinas. Então, assim, existe uma série de recomendações bíblicas relacionadas à alimentação. Eu comentei com vocês na aula passada que isso foi uma preocupação de Deus e fazia total sentido dentro da realidade que eles viviam. Imagina, por que eles não comem carne de porco? Imagina carne de porco num deserto com 40, 50 graus. Meu Deus do céu, ia ser uma maravilha. Né? E outras coisas mais. Então toda a questão alimentar foi pensada também para o ambiente que eles viviam e estavam inseridos. O livro coloca que existem milagres na Bíblia que estão associados à alimentação e que Jesus participava de refeições, como qualquer ser humano. Tem gente que acha isso um absurdo, como assim e tal. Jesus, ele se alimentava, a gente brinca que ele fazia xixi, fazia cocô, sentia frio, fome. Ué, um ser humano normal, tá? 100% Deus, 100% homem. Então Jesus, ele participava das refeições naturalmente. E é interessante essa particularidade das refeições, que os judeus... esqueci de abrir o vídeo aqui, calma aí. Deixa eu ver o chat aqui. Áudio, irmão. Ah, tá. Pronto, abriu o vídeo aqui. Eu tinha esquecido. Vamos lá. O momento das refeições, como eu estava dizendo, era um momento muito esperado, principalmente quando alguém era convidado para isso. Quando alguém era convidado para participar de um almoço ou um jantar. Era um momento assim muito esperado, muita expectativa em torno disso. Quer ver uma coisa? Vamos ler um texto. João, vamos ler um texto primeiro. Capítulo 20, versículo 7. E aí eu já explico para vocês. Vocês já ouviram falar do Talit ou Talit? Já? Julinho? Sério? Quem achar, lê pra gente, por favor. João? Capítulo 20, versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em lugar à parte. Ó, o lenço não estava com os lençóis que cobriram o corpo.
de Jesus, mas em um lugar à parte, ou seja, ao lado. Tá? Ao lado. Deu para entender? Pronto. O que isso significa? Que lenço é esse, em primeiro lugar? É o talit, ou talite, que todo mestre, todo rabino tinha um. Tiago, faz eu me localizar que eu estou perdido aqui já. Unidade 2. É aumentado, né? Unidade 2. Unidade 2. Isso. 59. Capítulo 1. 59. Ah, tá, pela página, sim. Sim. Tá. Tá. Maravilha? E nós estamos no capítulo 1. A alimentação e as recomendações divinas. A Bíblia e a Aí alimentação. eu acho que eu não recebi. O arquivo? Dá uma olhadinha, tá lá no grupo. Não. O senhor tá no grupo, né? Acabou de olhar. Mas ele fez download. Foi a última coisa. Chegou. Chegou? Vê aí, Carlinhos. Tá com internet? Tá. Fecha o WhatsApp e abre de novo, tá vendo? Chegou. Chegou? Conseguiu abrir? Abri. Vê aí. Pronto, vamos lá. Então todo rabino tinha esse lenço, que é chamado de talit, ou talite. E apenas os mais próximos ao rabino sabiam exatamente a maneira como ele dobrava o lenço. Ou seja, cada rabino tinha um e cada rabino dobrava de um jeito específico, porque aquilo caracterizava... Tudo bem, Fabiano? Oi, nada ninguém. Porque aquilo caracterizava que, de fato, aquele talit era de determinado rabino. E apenas os mais próximos sabiam a maneira como ele dobrava. Deu para entender até aqui, sim ou não? Pronto, vamos lá. Quando um rabino era convidado para fazer algum tipo de refeição em uma casa, seja o almoço, a ceia, o que fosse, um momento de maior tensão e expectativa na casa era logo após ele terminar a alimentação. De duas uma aconteceria. Ou ele colocaria o seu talit em cima do prato, ou ele colocaria o seu talit à parte, ou seja, ao lado do prato. Se ele colocasse dobrado em cima do prato, era aquele alívio na casa. Porque ele estava sinalizando: eu gostei da hospitalidade, eu gostei da maneira como vocês me receberam e gostei da comida. Vou voltar para cá outras vezes. Era aquela alegria na casa, era aquele alívio. Porém, Carlinhos, se ele terminasse a alimentação e colocasse o talit ao lado, era aquela frustração na casa. Porque a mensagem que o rabino estava mandando era: eu não gostei da alimentação, não gostei do lugar, não gostei da recepção, não gostei, não vou voltar para cá. Para cá eu não volto mais. Deu para entender sim ou não? Quando levam a notícia, dois discípulos recebem a notícia e saem correndo. A Bíblia diz: Pedro e aquele a quem Jesus amava. Quem é este? João. Interessante que nós, vez e outra, não sei vocês, mas de vez em quando eu escuto alguém dizendo que Jesus tinha 12 discípulos, sim ou não? Dos 12 ele tinha 3 mais próximos. Quem são eles? Dos 3 mais próximos, quem era o mais próximo? Mais íntimo, mais próximo, que conhecia, que tinha mais intimidade, que desfrutava.
João? É João Pedro. Ah, entendi. João Hã? ele considerava aquele que Jesus amava, os outros não colocam. Olha que interessante. Quem diz que era o discípulo a quem Jesus mais amava é ele próprio. É ele quem está dizendo que ele era o mais amado. Agora, vamos ver se ele era o mais íntimo, como dizem. Porque apenas aqueles que eram mais próximos sabiam de fato como o mestre dobrava o seu talet. Os dois saem correndo e disputando corrida para ver quem chegava primeiro. Aquele a quem Jesus amava chega primeiro. E o texto diz, ele para na frente do sepulcro. E fica parado. Ele não entra. Pedrão chega depois cansado da corrida, perdeu a corrida, frustrado. Pedro era nervosinho, né? Então frustrado, nervoso e tal. E a Bíblia diz que ele, o texto que nós lemos, lê de novo, porque senão vão falar que eu estou inventando. 7. 7, né? E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Pronto. Aí o que Pedro faz em seguida, se vocês continuarem lendo? Ele entra. E ele diz, o mestre esteve aqui. Por que ele diz que o mestre ali esteve? Esteve ali. Porque ele reconheceu que aquele talet era o talet de Jesus. A mensagem de Jesus para eles é, eu estive aqui, mas não fiquei satisfeito não. Para cá eu não volto mais. Colocou do lado, né? Colocou ao lado. Pedro entendeu a mensagem. Aí Paulo vai escrever sobre isso. E Paulo vai dizer, onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, e vitória na cruz. Qual é a mensagem? Ele esteve ali, mas a morte não o venceu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Poxa, nem glória a Deus. Só o pessoal aqui mexe na palavra, nós estamos só conta. Só o pessoal aqui mais. Deu para pegar? Tiago, dando uma ministração, só que ele falou que pela dobradura, falava que Jesus esteve ali, mas que eu vou voltar. A mensagem que ele deixou na dobradura é tipo, eu fui, mas eu vou voltar. Sim, claro, porque ele não esteve satisfeito com a morte. Eu estive aqui no sepulcro, mas para cá eu não volto mais. Ao terceiro dia ressuscitou e deixou a promessa. Qual? De voltar um dia para buscar a sua igreja, porque a morte não foi capaz de vencer. Deu para pegar? Vamos lá, então, avançando aqui, vamos para a matéria. Então, 1.2, hábitos alimentares. Nós temos aí vocês estão conseguindo acompanhar? Tá, quem está acompanhando pelo slide? Quem está acompanhando pelo slide? Qual é o primeiro tópico aí? Desejo. Isso, é qual? Desejo. A primeira refeição. Acontece mais ou menos que horas? Quais são os tipos de alimentos? Pão, frutas e queijo. Pão, frutas e queijo. Depois tem a ceia, que é considerada a refeição mais que acontecia logo após o trabalho. Então isso aqui já é no final do dia. Percebe que tem uma lacuna em relação aos nossos hábitos alimentares? Porque o café já é um pouco tarde, sim ou não? 9 horas. E é aquele café. Então, a gente vai ver aqui por várias vezes que a base alimentar era o pão. O pão é muito presente. Só que não é esse pão que a gente tem hoje disponível. Né? A fermentação era diferente, enfim. Era um pão, vamos dizer, um pão mais saudável. Um carboidrato não tão
ruim assim. Então ela comia pão o dia inteiro, né? Comia pão o dia todo. Então aí a ceia, logo após o trabalho, e eles comiam o que na ceia? Carnes, vegetais, manteiga e vinho. Olha aí. Senti uma ênfase aí no final. Não acredito. Pois é. Aqui, vinho. Hã? Tudo bem, pastor? Até a particularidade do vinho também é diferente, né? Era outro tipo de fermentação, enfim. Continuando aí. Hábitos alimentares. Então, olha só. A comida era preparada pelas mulheres. Alimento diário era o quê? Olha o que a gente já viu aí. O pão. As mulheres plantavam o trigo e a cevada, colhiam, moíam, peneiravam os grãos, enfim. O processo do início ao final, aí, desde do plantio à colheita e ao preparo, né? Não se comia sem dar graças a Deus. Olha que hábitos bons aí. A comida era servida em utensílios de barro, as mãos tinham que estar limpas. Olha aí, outro hábito alimentar aí muito bom. Ó. Não usavam talheres, então comia quase que tudo com as mãos. Vocês já viram como que é o jeito que eles se alimentam em volta da mesa? A mesa é diferente da nossa, não é essa mesa alta, é uma mesa que fica praticamente no chão. Então, eles sentam ali quase que deitados mesmo, né? Cotovelo, né? Apoiando. Isso, é. Os árabes até hoje usam a mão para comer. Sim. Árabes, muçulmanos, enfim. Tá? Em muitas ocasiões, havia algum convidado à mesa. Parece até coisa de crente, né? Sempre tem um convidado aí, ó. Vamos lá. Só avisando o pessoal aqui no Zoom, daqui 9 minutos, o Zoom vai interromper aquele mesmo procedimento, tá, gente? Só clicar no link novamente e acessar. Vamos lá. 1.3, as festas. Ixi, falar de festa agora, a gente iria a aula toda aqui. Então, eram ambientes perfeitos, com muita alegria, havia muita comida e... Olha aí, ocasiões como noivados, casamentos, circuncisão do primogênito, que aconteceu ao 8º dia que a gente já aprendeu, o desmame de uma criança e outros motivos, tá? Como a volta do filho pródigo. Em resumo, judeu é um povo bem reservado. Só que quando eles pegam para fazer festa, aí só vai dobrando. 7 dias, 14 e por aí vai. Direto. Só de festa. E eles têm muito essa questão simbólica. Por exemplo, o desmame de uma criança deve ser celebrado. Isso eu acho fantástico na cultura judaica. Essa capacidade que eles têm de celebração, de significar momentos. Isso é importante. Às vezes, nós deixamos passar batido momentos. E o que é a nossa vida se não for marcada por momentos? São os momentos. Eu gosto da ideia de Cortella de felicidade, que Cortella diz que felicidade são momentos. São momentos. Ou seja, os momentos devem ser celebrados, né? Ocasiões devem ser lembradas, datas devem ser celebradas. Ah, não deu para celebrar, a gente tem essa mania. Ah, não deu para celebrar no dia certinho e tal. Tá bom, tá valendo, mas não deixe passar batido. Daqui a pouco já não esquece mais. Então, resumindo, judeu ele significa as coisas. Olha só, o retorno de um filho que se foi e retornou. Celebração, é festa. Quem lembra o que o pai do filho pródigo fez quando ele retornou? Quem lembra? Ele falou para o servo dele preparar a melhor túnica que ele tinha, né? E preparar, acho que é um novilho, né? Churrasco, tá vendo? Foi de crente, irmão. Hoje assim, comes e bebes. E dá um anel novo para ele. É só vitória. Só vitória, isso aí. Maravilha. Eu segurei aqui, irmão. Deve ser celebrado. Eu
eu não peguei assim essa época, mas eu lembro que antes chegava lá junto com os pedidos de oração, fulano de tal quer agradecer pela bênção tal, pelo tantos anos de casar, isso, aquilo, tal. Deve ser memorável, né? Deve se trazer à memória. Os judeus fazem isso com muita propriedade. Alimentos mais comuns, olhem aí, 1.4. Pão, frutas, vegetais, carne, vinho, azeite, muito azeite, né? Queijo também, muita manteiga, mel. Ou seja, come bastante, mas come bem. Come bem. Come bem. Eu passei em um nutricionista e eu fiquei meio assim, porque eu nunca vi um nutricionista passar tanta coisa para comer. Nunca vi, tudo bem, Jennifer? Ô, Pri, você consegue colocar uma cadeira? Aí eu fiquei meio assim, né? Porque, poxa. Aí ele me explicou, ele falou: Thiago, eu trabalho da seguinte maneira. Eu vou te passar uma alimentação balanceada, você não vai passar fome, né? Você não vai deixar de comer, você só vai substituir por questões mais saudáveis e etc, etc. Então, vocês perceberam aqui que come bastante, né? Mas come bem. Por exemplo, tem açúcar aqui, refinada? Não, adoça com mel. Tá? Manteiga, não é essa manteiga que a gente compra dos mercados, é manteiga. Manteiga Taubaté, que inclusive eu achava que eu estava abafando, comendo manteiga Taubaté. Aí eu descobri que o processo de preparação é com questões químicas também, enfim. Não é do jeito que a gente acha que é mais saudável, tão mais saudável. É igual o suco de caixinha. Suco de caixinha. Eu parei de tomar refrigerante acho que fazem uns 8, 9 anos. Aí parei e comecei a tomar suco de caixinha. Tudo suco de caixinha. Um dia eu fui, acho que é o Semar, que tinha do outro lado da rua do IBAD. No intervalo da aula, a gente ia lá no supermercado comprar alguma coisa. Tá? Na entrada do supermercado, tinha uma exposição com a quantidade de açúcar em cada bebida. Aí tinha lá refrigerante, Coca-Cola, representante, né? Coca, a quantidade de açúcar. Em seguida veio o suco de caixinha. O suco de caixinha com quase meio copo de açúcar. Eu falei, meu Deus do céu, eu achando que eu estava abafando suco de caixinha, até o vale, o tanto de açúcar. Então, realmente, tem que pensar. Eles comem muito, mas é uma alimentação mais saudável. Vamos para o capítulo 2 agora. A higiene e o cuidado com o corpo. A Bíblia e a higiene. Então, era lavar a barba e purificar. São expressões comuns na Bíblia. Exemplos de hábitos de higiene. Olha aí, a filha de Faraó estava fazendo o que quando encontrou Moisés? Davi, Betseba, Naamã, Maria, e por aí vai. Tá? Jesus lavando os pés dos discípulos. A lei de Moisés tem... Lembra que eu disse para vocês a quantidade de leis? Quem lembra? 613, positivas e negativas. Dentre elas, existem leis cerimoniais, religiosas, cíveis, de saneamento básico, de higiene pessoal e por aí vai. Então tem a lei da purificação. O ambiente doméstico, segundo a lei mosaica, deveria ser um ambiente limpo. Né? Um ambiente limpo. É interessante que Onesto Tognini, quem já ouviu falar? Onesto Tognini, primeiro pastor brasileiro a escrever um livro de geografia bíblica. Já ouviram? Eu aconselho fortemente que vocês comprem o livro do Onesto Tognini, Geografias da Terra Bíblica e Geografia da Terra Santa. Eu acho que agora pegaram esses dois livros e fizeram um volume só. Mas precisa ter, vocês precisam ter. Eu estava ontem, vou dar essa dica para vocês, numa aula ao vivo com o doutor Cláudio Reis, que inclusive está em Nova York num programa de mestrado que ele está fazendo, e ele é especialista em Novo Testamento. Nós estávamos numa aula ao vivo junto pela faculdade,
e ele deu uma dica que eu achei fantástica. Ele disse o seguinte: o estudante de teologia tem que ter pelo menos 3 livros bons em cada área teológica. Então, em geografia bíblica, é uma indicação forte Ernesto Tobini. Geografia da Terra Santa, Geografia da Terra Bíblica. Ernesto Tobini diz o seguinte, que as mulheres zelosas... Quem eram as mulheres zelosas, gente? Aquelas que gostavam de deixar as coisas arrumadinhas na casa, que gostavam de deixar tudo organizadinho, as mulheres zelosas. O Ernesto Tobini diz que as zelosas limpavam a casa de 15 em 15 dias. As que moravam próximas às regiões desérticas. A gente está em dúvida. Enéas? Onéias. Onéias. Ernesto Tobini. Obrigado. As que moravam próximas às regiões desérticas. Por quê? Vocês já viram como que eram as casas, como eram as casas dos tempos bíblicos? Elas não tinham janelas assim, né? Como a gente tem. Era uma janelinha pequenininha aqui e outra janelinha pequenininha ali. Por quê? Porque o vento levava uma quantidade de areia do deserto muito grande para dentro das casas. O Ernesto Tobini diz que as zelosas que limpavam de 15 em 15 dias, quando iam limpar as casas, tinha uma quantidade aproximada de 3 centímetros de areia do deserto dentro da casa. Então, era difícil manter. Isso aqui, inclusive, ó, o mistério. Isso aqui, inclusive, é interessante para vocês entenderem a parábola da dracma perdida. A mulher que perde a dracma, ela perde onde? Dentro de casa. Se ela fosse zelosa, tinha pelo menos 3 centímetros de areia dentro daquela casa. Foi fácil ela encontrar? Não foi. Deixa eu só voltar aqui com o pessoal. Sim, não foi fácil encontrar. Porque o processo de retorno ou de encontro é difícil mesmo, não é fácil. Não é fácil. E aí a gente até pega um gancho do que estávamos falando aqui. Quando ela encontra, qual é a atitude dela? Festa. Celebração. Celebrar. Quando foi o último culto de ação de graça que você fez ou que você participou? Não, eu vim crente hoje. Não estou acendendo. Estou wesleyano. Tá com espírito de pastor, né? Pois é. Só aguardando o pessoal retornar aqui no Zoom, gente, para eles pegarem também. Ô tio, tá carregando o notebook certo? Tá carregando. Deus abençoe. Miqueias, dá um ok em relação ao áudio. Tá chegando legal para vocês? Como tá? Miqueias? Irinaldo? Oi. Como que tá o áudio para vocês? Tá tudo certo? Sim, perfeito. Maravilha. Então tá bom, vamos lá. Aguardando o pessoal retornar aí. Deu para entender? Pronto. Vamos avançando aqui. Então tem essa questão de manter o ambiente doméstico limpo, né? Tem também as questões impuras que deveriam ser realizadas fora do arraial. Olha o texto aí, Deuteronômio 23, versículo 12. A limpeza estava... Isso aqui é fantástico, gente. Isso daqui é fantástico, fantástico. A limpeza estava relacionada com o quê? A vida espiritual do povo. Com a vida espiritual do povo. Esse é um ponto hoje, né, que é abordada em treinamentos de coaching, alta performance. Por exemplo, o seu carro reflete o estado de espírito, vamos colocar assim, que você está. É lógico.
Não é colocar o carro nas costas para andar, né? Porque tem gente que eu não sei como que consegue. Né? Eu sei como consegue. Como que é o nome do pai da Samila? Eu falo pro Valdeci, Valdeci, não é possível, você leva o carro nas costas. Ele liga o cotonete, eu falo pra ele. Aí, eu não falei? É impecável o carro. Não, impecável. O Valmir também, mesmo. O Valmir trabalha motorista, né? Trabalhou, enfim. Mas eu tô falando assim daí já é demais também, né? Poxa, é diferente mesmo. Mas isso é trabalhado hoje em treinamentos de alta performance, coach, que a questão não só da limpeza, mas da organização, de como você lida com essas questões do dia a dia, está relacionado diretamente a como você está interiormente. Bom, tem uma pessoa no trabalho, ela tem uma posição e trata muito de 5S, né? Mas aí é o oposto, né? Na vida pessoal, assim. Exatamente. Pastor, tem uma colocação também sobre a questão de estar sempre movimentando os móveis, coisa e tal. Isso reflete também a vida espiritual da pessoa. Por exemplo, numa casa, por exemplo, sempre a pessoa deixa os móveis na mesma disposição, mas existem pessoas que sempre estão movimentando aquilo para tentar achar Isso mostra também que dentro da pessoa também está refletindo que algo não está bem. Bate aí ou não? Eu tô ferrado então. Tem que ser a mesma Não, coisa. você tá falando e eu tô... Isso eu ouvi também. Não é a tese fundada aqui. É um pouco influenciado, que eu não vou falar por quem, né? Gosta de mudar. Eu chego em casa, eu acho que eu tô em outra casa. Eu entrei na casa certa. Mas na ideia de sempre buscar ali organizar da melhor maneira. E eu não sei, assim, por exemplo, eu acho que é igual o carro também. Não chega uma hora que dá um surucutico na gente que quer mudar de carro? Não tá precisando, o carro tá bom. Mas não parece que enjoa, né? Se eu tivesse tempo, eu mudaria direto. Ó o irmão Vinícius aí. Só falar com o Vinícius ali. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha como personal. Você contrataria um personal com um shape legal, com um corpo legal? Aliás, quem tem mais chance de ser contratado para você chegar no objetivo que você quer? Algum profissional que trabalha com isso naturalmente, né? Que tem um corpo ali legal ou um que não tem? Quem você contrataria? Então, essa é a ideia. A ideia aqui, deixa eu tentar ampliar um pouco mais. Quem vive muito isso, tá? Por exemplo, os gregos também, eles não fazem essa dicotomia da vida espiritual, religiosa e da vida comum. Quem aqui de vocês já ouviu a expressão assim, fulano de tal tem vida própria? O que quer dizer com isso, Fabiano? Tá, é porque eu acho que vocês não vão no culto de obreiro na sede. Vida própria é o quê? O obreiro que tem um trabalho. Tem a vida fora da igreja. Exatamente. A vida fora da igreja. Gente, eu fico numa dificuldade para entender isso. Vida própria quer dizer que o pastor que dedica 24 horas, literalmente, né, do seu tempo para cuidar das coisas da igreja, não tem vida própria. Eu nunca parei para pensar, mas na verdade né? Não tem mesmo. Não tem vida. Porque ele vive em prol das outras pessoas. Então, às vezes, muitos terminam deixando de viver a vida dele, falando com a esposa, falando com filhos.
Termina Exatamente. vivendo uma vida, tipo assim, paralela. Exatamente. Então, qual que é a ideia? Não, fulano de tal tem vida própria. Por quê? Porque ele tem um trabalho, ele tem uma profissão secular. Essa é a ideia. Já ouviu, pastor Vinícius, essa expressão? Que fulano de tal tem vida própria e tal, não depende e tal. Pronto. Eu tenho dificuldade com isso. Porque se nós somos cristãos a despeito de cargo, posição, hierarquia, qualquer coisa relacionada a isso, quer dizer, eu sou cristão só num ambiente de igreja? Como que eu vou fazer essa dicotomia? Não, agora eu vou colocar minha roupa de não cristão. Vou deixar na gaveta o que está relacionado à igreja e vou viver diferente. Meu Deus. Então, eu acredito muito que, independente da posição que a pessoa está inserida em uma sociedade, ela está ali para influenciar aquele lugar, aquele setor da sociedade que ela está. Eu não tenho dificuldades para entender que um músico pode influenciar de maneira positiva dentro de um estúdio, um médico dentro de um consultório, um advogado dentro de um escritório. Ô, Thiago, mas eu acho que as pessoas têm muito preconceito com certos tipos de profissão. Porque eu vivo em estudante de casa, lá que ele é músico. E ele passou uma época vivendo de música, tocando pra fora. E nossa, se ele desviou. Se pudessem apedrejá-lo, teriam feito. Exatamente. É a dificuldade que nós temos Agora, em relação a isso. Por exemplo, eu sou professora, eu trabalho numa escola que não é cristã, não tem princípios cristãos. E tudo bem pra mim e tudo errado pra ele. Eu tenho dificuldade em aceitar isso também. Porque lá na escola onde eu trabalho, até já me fala. Não se comemora o Dia dos Pais, o Dia das Mães. É o Dia da Família, por questões de N famílias diferentes que a gente tem. São dias modernos. Né? Exatamente. Então, assim, fica difícil, né? De aceitar uma coisa e não aceitar outra. Aí a gente está, Jennifer, dentro exatamente do que estamos falando. Como desassociar? Você deixa de ser cristã lá? Jamais. Jamais. Agora, não pode. Peraí, se não pode, vamos para a Bíblia. O que Paulo fala? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Ah, não, mas isso está falando de missionário. Onde está escrito lá que está falando de missionário? Onde está escrito? Está falando sobre nós. Sobre convívio, né? Sobre convívio. Sobre convívio. Evangelho é isso, gente. Evangelho tem a ver com o próximo agora. Se a gente não consegue alcançar o diferente, a gente vai criar um clubinho. Igreja não é clubinho. Mas, pastor, entra numa área muito tênue, porque de repente a pessoa tem um dom e Deus levantou aquele dom. Por exemplo, Elvis Presley começa a sua carreira. A maioria começa na igreja, né? Depois ele cresce, ele ascende e depois ele se descaminha. Michael Jackson. Então eu acho que o que a gente precisa estar muito atento ao que é de Deus e o que não é. Por Exatamente. exemplo, é o manjar do rei e a dieta espiritual. Sim. Eu não vejo problema em trabalhar numa escola não cristã, por exemplo, mas eu vou usar um outro exemplo. Um rapaz da fábrica, ele estava trabalhando e ele ficou chateado com a função que ele foi levado a fazer, e nessa empresa ele desenvolveu uma função e foi levado a fazer outra. E naquela função ele começou a trabalhar numa máquina injetora e fazia preservativo. E ele ficou totalmente, não consigo compactuar com isso. E ele foi direcionado por Deus e ele pediu para ser mandado embora. Passando algum tempo, ele recebeu aquela rescisão, ele comprou sua primeira moto e passou algum tempo ele foi chamado para trabalhar em outra empresa. E graças a Deus, esse irmão, através de uma comunhão com o Senhor, foi direcionado dessa forma.
eu creio que muitas vezes a gente tem que realmente buscar a direção do Senhor em tudo que for. Claro, na verdade, assim, sempre tem que buscar uma direção. Aí a gente tem uma particularidade teológica, tá? Vamos dentro da teologia. Na matéria Introdução Bíblica, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, que é a questão particular. Exemplo, eu, Tiago, posso questionar o quanto eu quiser as ideias de Paulo. O que Paulo escreveu sobre suas ideias eu posso questionar. O que eu, Tiago, não consigo questionar? As experiências pessoais que Paulo narra sobre o que ele viveu. Eu não consigo entrar. Essas experiências, teologicamente falando, nós chamamos de questões irrefutáveis, que mostram a veracidade bíblica. Então a Bíblia ela tem provas internas, aquilo que está internalizada nela. A Bíblia responde à própria Bíblia. Ponto. E também tem questões externas, como experiências. Então, experiências, eu não entro. O que eu digo, porém, que experiências pessoais não podem se tornar regra de fé. Exemplo, para que o Tiago chegasse a algum lugar, o Tiago precisou viver assim, 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 assim. Eu não posso impor isso a vocês. O Tiago não usa bermuda, aí eu vou pregar que ninguém pode usar bermuda. O Tiago só vem na igreja assim, desse jeito. Todo mundo tem que vir. É uma questão pessoal. Eu não posso impor isso como regra de fé. Posso dar um exemplo? Sim. Bem prático? O Acla faz casamentos e um dos parceiros dele, a gente faz casamento católico, casamento evangélico, tudo assim, tá dentro do padrão, a gente pega, mas com alguns filtros. Esse nosso amigo falou que ele não toca mais em casamento católico, que ele precisa tocar a música de Ave Maria. Ele falou que não é um problema, mas que todas as vezes que ele tocou, deu alguma coisa errada. É uma experiência dele. Então ele fez uma aliança assim com Deus. De O incomodou. O incomodou. E ele parou. Então ele falou, é casamento católico, tem essa música, eu não toco. Então ele já sabe, as pessoas que procuram ele já sabem disso. Eu não toco, eu chamo outra pessoa, eu faço toda a intermediação entre os noivos e os músicos que vão ser contratados, mas eu não toco essa música. Sim. E é dele. É dele. Ele teve uma experiência ruim, falou. A primeira vez ele achou que tinha sido coincidência. A segunda ele falou, peraí. Na terceira ele falou, não, Deus tem alguma coisa pra mim. Exatamente. Tá igual Samuel, né? Na terceira ele entendeu. Eu posso pegar duas situações, se me for permitido. Eu tenho uma experiência pessoal, né? E tenho uma visão bem interessante, o assunto que está sendo colocado, né? Bem pertinente. Dos meus 12 aos meus 19 anos, muita gente não sabe, dificilmente eu falo isso. Eu fui cantor de rap, líder de uma banda pioneira aqui na região. Eu era o letrista, eu era o líder, eu era o dono do equipamento, eu era o que cantava, né? E a gente chegou a participar até de festival fora do estado, enfim, conseguimos mídia, muita coisa. Só que eu lembro até hoje o dia que entrou um servo de Deus dentro de casa e falou assim, jovem, Deus te deu o dom de louvor e você usa de uma forma errada que não agrada a Deus. Deus tem uma obra com você no Ministério de Missões. Então, Deus revelou que Ele havia me dado aquele dom, só que eu não conhecia Jesus, eu não andava com Jesus. E eu entendi naquele dia que quando eu fosse servir a Jesus, eu ia ter que consagrar meu dom a Ele. Né? Sim. Eu passei 2 anos ainda lutando com Deus até acontecer da escrita da minha de conversão. Quando eu converti, muitas pessoas perguntaram, pô, você não canta hip hop, você não faz um hip hop cristão, faz um negócio cristão. Não, Deus já falou comigo que não é para isso aí. Né? Isso é um ponto, a minha experiência. Agora, falando de uma coisa geral, nós encontramos muitos artistas que alguns são crentes, outros são simpatizantes de Cristo, né?
naquele ditado popular, né? Um acende uma vela para Deus, outro para o diabo. Você pega, por exemplo, Xande, que é um artista bem conhecido no Brasil, né? Que ele se descrente junto com a esposa. Mas ele canta no carnaval, onde as pessoas vão se prostituir, as pessoas estão se prostituindo ali, e ele está trazendo alegria para aquelas pessoas, trazendo alegria mudando para aquelas pessoas. Entendeu? Quando se pega assim, alguma cantora, volta e meia a gente vê uma notícia, que cantou uma música evangélica, os cristãos vão à loucura, olha, fulano está se convertendo, entendeu? Mas ao mesmo tempo que está cantando uma música evangélica, até fazendo dupla com pessoas que são com cantores gospel, né? Fazem um dueto ali, cantores gospel, entendeu? E aí, uma das coisas que realmente, assim, se a gente for além da teologia para a palavra de Deus, uma coisa que Deus ele não se agrada é da mistura do santo e do profano. Então, na minha visão, é um desafio muito grande a gente saber o limite, né? Que não vai permitir que a gente profane aquilo que Deus nos deu, né? Sim, com certeza. A gente tem uma questão hoje que está na moda ser gospel. Está na moda ser gospel. É fato. E não é por um acaso. Não é por um acaso. A gente vê atriz pornô dizendo que é gospel. Está na moda ser gospel. E não é por um acaso. Eu joguei aqui para não errar. Por que não é por um acaso? Porque o mercado gospel fatura 4 bi ano. Muito dinheiro. Eu só estou falando aqui com vocês do mercado fonográfico brasileiro. Nós estamos falando só da parte de musicabilidade. Mercado gospel. Então, está na moda ser gospel. Não é por um acaso, é muito dinheiro. Ô, Tiago, é pecado a gente desacreditar? Como assim? Tipo assim, igual no caso, nossa, cantor tal, agora é gospel. Isso a gente não bota fé. Tá difícil de acreditar, né, cara? Porque assim, o testemunho não dá, então como você tá acreditando? Exatamente. É o fruto, né? Eu acho que a gente tem que ter os frutos e pedir misericórdia pra eles e pra gente, né? Porque... Exatamente. O primeiro que eu vi, nossa, legal, glória a Deus. Aí depois quando eu fui, hoje tá, amanhã não tá, sabe? Então nem vou dar fé, tipo assim, porque só Deus sabe mesmo. Nem tem muita confiança. Tiago, na verdade, hoje eu estava vendo o batismo da Tami. A Tami batizou em nome de Jesus Cristo. Lindo, a moça, não sabia que era a Lana Holder que estava batizando ela. Ela batizou, você crê em Jesus Cristo. A Tami, Tá. Aí você crê em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu por você, falou a Bíblia e tal. Abaixou, aí levantou, batizou. Aí ela desceu do tanque batismal, foi lá, deu um beijo na esposa dela e a esposa dela batizou também. Olha só. Mas é por causa também a Lana Holder, ela tem uma igreja que é apropriada para aqueles. Então, eu não sabia que ela era Ela é parte de lesbianismo, né? A gente está aqui, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem uma juventude, principalmente adolescente, que ele não é como a maior parte de nós, aqui já é adulto, já tem assim um discernimento formado, né, em questões espirituais, né, Tiago? Sim. Aí você pega um adolescente que ele está em formação, então ele está no momento de ele fazer questionamentos, entendeu? Então o diabo, infelizmente, ele vai conseguir levar muitos à apostasia por falta de uma base espiritual, de uma base de conhecimento da palavra, né? Porque tem muita coisa que parece, mas não é. Vocês acham que é em vão que tem um programa de, como que se chama, quando eles fazem um concurso de música, de cantores? Tem um programa desse, aí o rapaz que ganha o programa,
ele se diz cristão, ele ganha cantando músicas evangélicas e logo depois ele se declara homossexual. Qual é o impacto que isso aí tem na opinião pública de pessoas que não têm uma firmeza ainda? Sim. Pastor, isso aí traz confusão, né? Sim. De uma fala, se me permite, né, que o pastor falou daqueles exemplos, você serve a Deus ou Satanás. Eu penso assim, não tem meio termo, né? Deus vai aumentar os mortos. Ou serve a Deus ou serve o diabo. Não tem essa. Sim. E a questão também de nem todos que Senhor, Senhor, né? Verão o reino dos céus. Eu trabalho, tenho uma profissão e até as pessoas que estão do outro lado da empresa, que são os criminosos, eu falo para eles, irmão, tá na cela lá, eu falo para eles assim, ó, cara, isso quer pagar de bonzão, não sei o quê, ou você serve a Deus ou serve a Satanás. Claro, falo com amor, com toda, assim, sabe, sempre pregando em qualquer ambiente. E a questão do emprego que a irmã estava falando, e do seu serviço, eu acho que serve para a gente exaltar o nome de Deus em qualquer lugar. Sim. E não podemos mudar nossa identidade por causa do lugar. E sim você ser Cristo e ter Deus ali, né, no meio das trevas, eu penso assim. Com certeza. Então, tem que combater mesmo, né, pastor? Ontem. Tiago. Diga. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma vez eu vi uma pregação a respeito de um pastor que ele falava sobre música secular. Ele comparava que nós somos criados uma geração que ouvir música secular era pecado e não era certo, e aí não podia certo de jeito nenhum, né? E aí ele dava um exemplo que nós éramos hipócritas porque a gente não ouvia uma música secular, mas assistia filmes seculares e não sentia um peso na consciência em cima disso. E aquilo me deixou muito pensativo, porque, cara, de fato, a gente não sentia o peso porque era um tempo da ignorância, e aí não se tornava pecado, ou a gente não sentia o peso porque de fato não era pecado. Existe um limite de filme secular, um limite de música secular, que a gente pode assistir e não é pecado. A gente tem 3 questões para pensar, que geralmente se entende como sendo uma só, mas não são coisas diferentes. Nós temos pecado, iniquidade e transgressão. São coisas diferentes. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, etimologicamente falando. O significado da palavra, errar o alvo. Peraí, mas que alvo? Cristo. O que é pecado? Tudo aquilo que te tira de Cristo. Por definição, é isso. É lógico. É mais abrangente? Total. A Bíblia vai dizer, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por aí vai. Mas a Gênesis, do início, é isso. Tudo que te tira de Cristo. Iniquidade, o que é? Tornar comum aquilo que é pecado. Né? Tornar comum aquilo que é pecado. Quando a pessoa está em iniquidade? Quando o pecado já é consciente. Ela sabe que vai pecar, ela premedita o pecado, ela acorda pensando como vai pecar. E já tornou comum. É o famoso, que é a mesma coisa, é o famoso hoje nada a ver. Não tem nada a ver. Já tornou comum. É o que Jesus batia de frente com o movimento farisaico, os fariseus, que tinham a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada, gente? É quando o errado já deixou de ser errado. Já não é mais errado, ou tão errado assim. Tá? Então isso é iniquidade, tornar comum aquilo que é pecado. Alguns estudiosos, nas pesquisas que eu pude fazer, trabalham iniquidade como um pecado cruel. Também tem isso, preciso dizer para vocês. E transgressão? A própria palavra já diz, é transgredir. Transgredir o quê? Os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Qual é o nosso limite? A Bíblia. Passou, transgressão. Passou esse limite, transgrediu. Tem uma matéria teológica chamada ética cristã. Muitos assuntos nós não trabalhamos teologicamente, nós trabalhamos de maneira ética. Quer ver um exemplo? Cristão pode ser policial, por exemplo? Pode. Mas a Bíblia diz não matarás. Um policial, ele está ou não está na evidência de a qualquer momento matar. Mas ele
É a lei. A Bíblia fala sobre isso, é a lei. É a lei. E ele faz em legítima defesa. Exatamente. Então nós trabalhamos isso dentro de uma questão ética. Dentro de uma questão ética. Eutanásia, vícios e outras coisas. Nós trabalhamos dentro do ambiente ético. Voltando aqui ao assunto para que eu não me perca. Ontem eu iria dizer isso. Nós estávamos dando aula para a turma de graduação sobre cristianismo medieval. Dentro da Idade Média, a igreja ela mergulhou dentro de um profundo abismo espiritual. Foi o momento que inclusive ficou conhecido como período das trevas. A igreja se desvirtuou, foi onde aconteceram as maiores atrocidades teológicas, heréticas e por aí vai. Qual é o start disso? A igreja se misturar com o poder secular. Foi quando igreja e Estado se tornaram uma única coisa. O poder secular, político, econômico e tal, se tornou uma coisa com a igreja. E a igreja mergulhou em um profundo abismo nesse período. Então, qual é a ideia que nós estamos trazendo aqui? A ideia é, primeiro, o bom senso. Segundo, as pessoas assim, política é coisa de cristão? Cristão se envolve com a política? Sim ou não? Sim. Qual o problema de quem não se interessa ou não se envolve com a política? É só um, que ele vai ser governado por quem gosta e por quem se envolve. Ah, mas fulano de tal era uma bênção, Tiago. Se envolveu com a política, desviou. Deixa eu tentar explicar de outro jeito. Dinheiro não muda ninguém. Agora, quem já ouviu falar aqui? Quer conhecer a pessoa, faça o quê? Dê poder a ela. Poder não muda ninguém. Dinheiro não muda ninguém. Dinheiro e poder só potencializam aquilo que a pessoa já era. De tal modo que se a pessoa é boa, quanto mais dinheiro e poder ela tiver, melhor ela será e mais coisas boas ela vai fazer, mais pessoas ela vai ajudar. Agora, se ela estava conseguindo só enganar, quando der poder e ela tiver dinheiro, ela não vai conseguir continuar encenando por muito mais tempo. Aí vai aparecer quem realmente a pessoa é. Então, a ideia não está nas coisas. Deixa eu tentar colocar de outro jeito. A música, tá. O que a gente analisa não é ritmo. O que a gente analisa é letra. A letra é profana. Eu não vou ficar escutando uma coisa dessa. Não vou ficar alimentando a minha consciência, a minha mente com lixo. A letra, ela incentiva a traição, o adultério, blá, blá, blá. Não vou ficar escutando um negócio desse. Vou ficar alimentando a minha alma com um negócio desse. Para o Tiago não serve. Agora, pode? É lógico que pode. Só não deve. Ah, o crente pode? Pode. Pode tudo. Entendeu? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Aí Paulo diz, mas eu, Paulo, não me deixarei ser levado. O que é ética? Cortella define ética da seguinte maneira: quero, posso, devo. Nem tudo que eu quero eu posso. Eu queria parar aqui para dar aula para vocês com uma Land Rover. Se tiver lá, podem ir. Eu queria. Agora eu posso? Tenho tempo?
para ter uma Land Rover? Não, eu quero aquela que o banco aquece e tal, teto de outra cor. Vamos supor que eu tivesse tempo para ter uma Land Rover. Eu devo ter uma Land Rover? É a minha prioridade nesse momento ou tenho outras prioridades? Quero, posso, devo. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Deu para entender sim ou não? Eu penso que a ideia passa muito por uma questão ética. Agora, a gente em momento algum pode anular a questão particular. Incomodou, entendeu, não deve fazer. De bicicleta. E ela colocava saia e uma calça por baixo. Andar de bicicleta. Com a saia e tal. Era ruim. Aí as irmãs começaram a pegar no pé dela. Tinha irmã que nem falava mais com ela. Porque ela estava andando de bicicleta, de saia com a calça por baixo. Aí o que minha mãe fez? Não dá. Vou parar de andar com a calça por baixo e tal. No primeiro dia caiu de bicicleta. Caiu, literalmente caiu de bicicleta. Gente, nós estamos falando de questões éticas, morais e equilíbrio, bom senso. Dependendo da saia, é melhor que use calça. Correto. E dependendo da calça, é melhor que use saia. Sim ou não? Sim. O que é eticamente, moralmente, bom senso? Andar de bicicleta de saia, aparecendo tudo, mostrando tudo, ou de calça? De moto. Como, gente? Eu estou conseguindo colocar uma ideia aqui para vocês de equilíbrio, bom senso? Sim ou não? Até mesmo trabalho, Thiago. Trabalho. Exatamente. Pastor, Trabalho. John Stott até fala no seu livro, aos Romanos ali, e ele cita uma expressão como que, assim quando você mistura água num copo, o açúcar na água num copo, os valores muitas vezes eles vão sendo perdidos com o tempo. Eles vão sendo dissolvidos com o tempo. E você, quando menos se percebe por gente novamente, você está ausente da presença de Deus. Exatamente. Por isso que a gente trabalha na ponta, em última instância, princípios versus lei. O princípio vem antes da lei. Peraí, eu não faço o que não faço porque é uma imposição, se é uma lei. Deu para entender sim ou não? Sim ou não, gente? Se eu não faço alguma coisa porque é imposto, aquilo é uma lei. Deu para entender sim ou não? Só que o princípio vem antes da lei. Só existe lei porque existe o princípio da lei. Então, em última instância, é o princípio que manda. Ok? O que eu quero dizer? Princípios não são negociáveis. Se alguma coisa fere o princípio que você acredita, aí a gente alcançou o ápice. Aí não tem negociação. Não se negocia. Não tem como vender. Não tem como negociar. Tá? Exemplos. Teria vários exemplos, mas vamos avançando aqui. Tiago, só tinha algumas questões sobre algumas coisas, né, que a igreja estava fazendo, e estava assim, pessoas olhando de fora, parecia igual ao mundo, né? Em festas e coisas assim. E a palavra que veio ministrando assim na minha vida foi em Filipenses 4, no versículo 8, né, que diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor,
nisso pensar. Exatamente. Então essa paz que garante, né? Você está assegurado nisso, daquilo que você está fazendo, está caminhando. Está glorificando a Deus de alguma maneira? Acho que essa é a ideia. Acho que nessa passagem que ele falou entra aí a ética. Sim. E também aquilo que foi falado aí, né? Que é tudo posso, mas nem tudo devo fazer. Nem tudo me convém. Quer ver uma coisa? Por exemplo, misericórdia, a igreja está pintando a parede de preto e tal, parece casa de show e tal. Mas por que está fazendo isso agora? Porque já se entende. Qual é? Vou tentar ampliar para vocês, tá bom? Eu não estou dizendo que eu sou contra a favor, estou mostrando para vocês questões técnicas. Qual é a capacidade média de um adulto de concentração? Qual é? 3 segundos. A capacidade média de concentração, de conseguir prestar atenção em um assunto contínuo. 40, 45. 40, 45. Eu já vi estudos de 35, 45. De concentração ali. Por quê? Porque existem ruídos em nossa volta que minam esse tempo e ele se torna menor. Agora, como que eram os púlpitos das nossas igrejas? Não tinha aqueles desenhos de cachoeira, atrás, e tal. Deixava zen. Não é? Não fica olhando e tal. Pois é. Quando você tira isso, aumenta um pouco a capacidade de concentração. Aumenta um pouco a capacidade. Por exemplo, hoje, você já tem igrejas com tecnologia de iluminação de ponta, que a iluminação está em sincronia com a melodia, com a batida da melodia. Isso faz o quê? Ambientalização. Tá? Essa é uma questão técnica, que não tem como a gente furtar. É uma questão técnica. Agora, tá parecendo coisa do mundo. Peraí. Tá parecendo coisa do mundo ou de fato está mundano? São coisas diferentes. Quem pegou aí a época que crente não podia ir na praia, por exemplo, porque era do capeta? Eu. Aí. Peraí, foi o capeta que criou o mar? Agora, o que prestem atenção, acho que aqui eu consigo explicar o que eu quero para vocês. Se a pessoa tem dificuldade para ir lá porque vai perder a cabeça, vai pecar, aí não vai, irmão. Não vai, é melhor que não vá mesmo. Agora, o fato de o Tiago não ter condições de ir lá, não ter estrutura para ir lá, não significa que lá seja do diabo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu fiquei hospedado em Campo Jú, no congresso que tem, não sei se tem, acho que agora não tem por causa da pandemia, né? Os Gideões, missionários lá de Balneário Camboriú. Eu fiquei hospedado em frente à praia. Eu vi cada coisa, gente. Os irmãos iam na praia de terno e gravata e entrava. Não, eu tô falando sério. Quando eu era moleque, eu tinha 12 anos, ia trabalhar com meu pai em Ubatuba, e tinha o meu tio, que ele ia junto com a gente. Ele era dessa igreja que a gente falou da outra vez. Né? Sim, sim. Ele ia pra praia de calça social e manga comprida. Ia pra Olha praia, aí. entrava na água de manga comprida. Aí as irmãs com aquelas saias no pé, entrando, aí saía, tinha que ficar segurando a saia assim, porque ia estar tudo colado no corpo. Eu fiquei vendo aqui, o Monteiro foi comigo nesse congresso. Gente, é bom senso. Então, eu digo sem medo de errar, é melhor que não vá. Sim ou não? Porque vai ou não vai escandalizar? Vai ou não vai ser motivo de... É mais vergonhoso. Mais vergonhoso. É bom senso. Então, assim, parecer é uma coisa. Agora,
Tá, pintou a parede preta. Mas o louvor que está sendo cantado está glorificando a Deus? É um louvor antropocêntrico ou é cristocêntrico? Está glorificando a Deus? O ambiente, por exemplo, se a gente for ampliar esse assunto, para a gente avançar aqui, ampliar de maneira que a gente consiga concluir, para avançar, por exemplo, o arroz que você comprou no supermercado, você sabe quem plantou? O feijão que você comprou, você sabe quem plantou, quem colheu? Qual é a ideologia da empresa que distribui? Você sabe se por um acaso aquele alimento foi consagrado a alguma coisa? Só que tem um porém, você não sabe, mas quando chega na sua casa, o que você faz? Você consagra. E a partir daquele momento, está ou não está consagrado? Está consagrado. Então não é o ambiente, é o que está acontecendo, é relacionado à música, que foi a questão, é a letra. A letra. Tiago, mas questão da música também, eu já vi, uma vez veio o Juninho do Banjo, que ele fazia parte do Cantigelê. Muitas músicas do Cantigelê eram feitas no centro de Macumba. Olha aí. Então eles recebiam a entidade, né, incorporava lá e eles escreviam a letra ali. Então a questão da música, eu acho que assim, é bom evitar. Eu também gosto muito da música assim, igual o Panol, sou fã do o pastor não caiu. Mas tem música que é bom a gente evitar mesmo que a letra às vezes não fale de nada né? A gente tem uma situação hoje que o diabo ele é sutil. Exatamente. Essa palavra ele é sutil. Não é mais aquela perseguição, pastor, assim, de levar para fogueira, né? Para tirar a pessoa ali. Tem muita coisa que é sutil. Exatamente. E o outro problema que a gente tem é que hoje a gente tem uma geração que ela é mais questionadora, lógico, estudou mais, conhece mais. Só que, infelizmente, muitos crentes ele quer saber até onde ele pode chegar perto do pecado. Entendeu? Até que a distância é segura do pecado, pastor. Eu posso ir até 1 quilômetro, até que ponto eu posso ficar perto do pecado, entendeu? Ele quer pelo menos visualizar o pecado. Seja de longe, visualizar o pecado de uma distância segura, digamos assim, né? E Oswald Smith, ele tem um livro chamado O Homem que Deus Usa. E ele falou uma coisa há 50 anos atrás que é impactante. Ele falou assim, ele baseado nos tempos dele, ele disse algo assim, ele falou assim, que o mundo se tornou tão religioso e a igreja se tornou tão mundana que os dois se confundem. Então, a gente está vivendo um tempo difícil. Sim. Pegando o Wesley, né? O Wesley disse que chegaria um tempo que nós teríamos animadores de palcos em cima dos nossos púlpitos, alegrando as pessoas, falando aquilo que elas querem ouvir. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que, primeiro, qual é o crivo? É a palavra. Até, Jennifer, dentro do que a gente tinha comentado, para sentir esse incômodo. Não é para o Tiago isso. Agora, se não tem crivo, se não tem padrão, se não tem o que usar, Juninho, como vai ficar só na questão da experiência. E experiência, por mais que a gente não tenha como entrar num campo de questionar, não pode ser usado como regra de fé. Pode-se dar testemunho, e o testemunho pode edificar a fé de alguém, mas eu não posso impor isso como regra de fé. Porque qual é a nossa regra de fé? É a palavra. Mas a experiência real também não contradiz a palavra. Não pode. É o mesmo princípio de profecia. Como saber se a profecia é de Deus? Primeiro, crivo é a palavra. Contrariou o que a Bíblia diz? Para o Tiago não serve. Não serve. Tá? Não contrariou. Amém. Se for de Deus, vai se cumprir, glória a Deus, aleluia.
jogo que segue. Tá? Então, resumindo tudo aqui, qual é a ideia? A ideia é, o crivo é a palavra. Só que para poder entender e discernir isso, tem que conhecer a palavra. Aí começa a pegar. O Thiago, e usar para tudo, né? Exatamente. Porque é o que a gente estava falando, tem gente que pega e usa para música, mas não usa porque assiste na TV. Exatamente. Foi o que o Miguel disse aqui. Não usa porque fala com o vizinho, com o cara que trabalha. Então tem que pegar ele e usar para a vida. Exatamente. É o que a gente falou, eu não lembro se foi em aula, acho que foi em aula. Eu às vezes me confundo, porque o ambiente é o mesmo, não sei se eu falei na escola dominical para vocês ou aqui em aula. Mas é o que eu falei da questão do sábado. Quer guardar o sábado? Mas vai ter que guardar direitinho. A quantidade de passos que dá no sábado. Eu falei para vocês, por exemplo, os elevadores param em todos os andares, porque sequer eles apertam um botãozinho lá para parar o elevador. Por exemplo, o McDonald's em Israel não tem queijo. E por aí vai. Já preciso comer um meio não. Porque eles não misturam carne com queijo. Não mistura. Não mistura carne com queijo. Quem come, né? Sei, mas tudo bem. Tem gente que pede para tirar, mas vamos lá. Vamos lá. Deu para entender? Então, se é para fazer, como a Jennifer disse, aí faz direitinho. Faz direitinho. Agora, por exemplo, a guarda do sábado. É um mandamento para os judeus. Se eu, Tiago, quero seguir, eu vou seguir porque eu quero, não porque é mandamento para o Tiago, porque o Tiago, não, bem que eu queria ser, mas não sou judeu. Não sou judeu. E nessa questão também não adianta nada guardar o sábado e não guardar o restante das coisas. Não entra na minha cabeça. Exatamente. Aí, outra coisa que não pode, pegar essa experiência que eu quis colocar na minha vida e colocar isso como prerrogativa para a salvação. Quem não faz, não é salvo. É outra situação também. Tá? Qual é o ponto comum entre seitas? Qual é o ponto comum entre as seitas? Colocar questões de experiência humana como prerrogativa de salvação. Joseph Smith recebeu um livro de ouro e tal, uma experiência, o anjo que apareceu, experiência pessoal. Colocar isso como regra de fé para a salvação, ponto herético. Igualar experiências pessoais de igual modo ou superior à palavra de Deus, já beirou a heresia. Tiago, me perdoa, só para os irmãos, Oswald Smith é um, o Joseph Smith é o outro. Oswald Smith foi um homem de Deus, né? Sim, claro. Joseph Smith é pós-profeta, né? Sim. O homem que Deus usa, o obreiro que Deus usa, muito bom também, eu indico muito. Tá? Deu para entender, gente? Sim ou não? Bom, se não deu para entender, pelo menos nos fez pensar. E essa é a grande questão aqui, nos fazer pensar. Que é difícil fazer essa dicotomia entre vida secular e vida religiosa. Nós, por essência, somos um ser religioso. Sim ou não? Um ser religioso. Então é difícil separar. Agora eu vou ser cristão, agora não. Eu sempre digo para vocês aquela frase que eu não lembro de quem é, mas eu sempre escuto o reverendo Hernandes Dias Lopes dizendo ela, citando ela. Pregue em todo o tempo e em toda oportunidade que você tiver. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Por quê? Porque nós pregamos muito mais com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa postura, do que com meia dúzia de textos e versículos decorados. Então, a ideia é vida. A ideia é ter vida cristã. Sempre tendo o objetivo
o próximo. Paul Washer, no livro O Evangelho de Deus, o Evangelho dos Homens, ele diz que o propósito do Evangelho é o próximo. O Evangelho não diz respeito ao Tiago, o Evangelho diz respeito ao próximo. Como o Tiago vai alcançar o próximo? O que o Tiago vai fazer com aquilo que recebeu de Deus em relação ao próximo? Como que eu vou alcançar o próximo? Essa é a ideia. Os meios foi o que a gente pensou já em outro momento. Tá? Os meios devem ser usados para propagar o Evangelho. Ponto. Ah, posso pregar o Evangelho através da rádio? Está glorificando a Deus? Vai lá. Na TV. Ah, mas a TV que tem um programa gospel lá, antes é um programa, é uma novela, é não sei o que incentiva tal coisa. Mas, e o programa em si está glorificando a Deus, está alcançando pessoas? Faz sentido, gente? Sim ou não? Tá dando para pensar? Essa é a ideia, tá? Jesus foi muito criticado por isso. Ah, vocês sabem, se lembram? Criticaram Jesus. Ele vai na casa de Zaqueu. Ele se senta e come com os publicanos e pecadores. Ah, não. Não acredito que ele faz isso. Jesus está ensinando o que é evangelho. O evangelho diz haver desrespeito, aliás, com o próximo. O próximo. Eu lembro que a minha tia me convidou uma vez para ir no casamento e ela ficou meio assim de me convidar. Por quê? Porque era um casamento na igreja católica. Aí quando eu disse, claro, tia, que eu vou, poxa, a pessoa muito querida e tal, ela, você vai? Não, você vai mesmo? Ela não estava acreditando. Achou que tipo era brincadeira e tal. Por quê? Por causa dessa questão. Lógico que eu vou. Eu não vou me contaminar lá. O crente ele deve ser igual a garça, né? Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Vocês estão no mundo para influenciar o mundo, como luz do mundo e sal da terra. Paulo vai falar sobre a transformação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformando com este mundo. O que é conformar? É pegar o molde, é pegar o modelo. O que Paulo está dizendo? Vocês devem influenciar e não serem influenciados. Não peguem o modelo do mundo, mas alcancem de alguma maneira. Como que é? Não pegue o modelo, mas seja o Olha, de novo. Calma aí, deixa eu postar isso. Não, fala de novo, gostei disso. Não pegue o modelo, mas seja o modelo. Olha aí. Essa é a ideia. Não pegue o modelo, mas seja o modelo. Modelo, tá? Vamos avançando aqui. Agora a questão dos banhos. A questão dos banhos. O clima quente e empoeirado favoreciam o banho, tá? Era um banho completo ou apenas lavar os pés. No Brasil seria o banho de gato. Que chama, né? Banho de gato. Banho de gato. Os franceses. Exatamente. Tá? Lavar os pés. Os banhos eram frequentes. Lavar os pés era comum naquele tempo. E o cabelo? As mulheres e os homens, eles demonstravam cuidado com os cabelos. Né? Olha que interessante isso. O cuidado com os cabelos denotava honra. Denotava honra, identidade e responsabilidade. As mulheres usavam o cabelo preso e gostavam de tranças. 1 Pedro 3,3. Dependendo da situação financeira, se usava os adereços de ouro. Deixa eu só fechar o áudio aqui. Abriu aqui, pronto. Vamos lá. Era comum o uso de véu, embora não é certeza que todas usassem. Homens na Bíblia. A Bíblia fala de cabelos longos e de cabelos onde foi passado a navalha. De cabelos onde foi passado a navalha. Olha aí, calvície não era muito bem aceita. Olha aí.
Havia perucas, o voto de Nazireu, o bule, olha aí, o bule em tempos bíblicos. Cabelos cuidados, raspar a barba ou arrancar cabelo era sinal de desrespeito. Cabelos brancos era muito respeitado, sinal aí de respeito. Deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Dentro do judaísmo era sinal de respeito, não de sabedoria, tá? Isso aqui dentro do judaísmo é muito claro. Não se confunde isso. Respeito, por quê? Cabelo branco ali pode, na maioria das vezes, denotar de fato uma idade avançada. Então se respeitava, mas não era considerado como sábio. Tá? Precisa ficar claro isso. Tiago, posso só tirar uma dúvida? Claro. Só voltando um pouquinho aqui em relação aos banhos na parte do lava-pés. Era uma questão de higiene, mas eu já vi muita gente falando que era também uma questão de honra, dependendo de quem fazia isso. Sim. No tanto que Jesus lavou os pés dos discípulos naquele E o momento. discípulo ficou como? Não. Mas eu vejo muita gente fazendo isso hoje em dia. Principalmente em casamentos, em algumas igrejas também isso é presente. Sim. E eu não sei muito bem o que pensar sobre isso. Tipo, se é nessa parte de questão de honra, se tudo bem, se tem um embasamento, se é desnecessário. Muito boa pergunta. Vamos lá. Nós temos uma teologia chamada de teologia apostólica, que é uma teologia latina. Aqui hoje já está de maneira ampla sendo propagada no Brasil também. É a teologia apostólica. Dito isso, nós temos hoje ministérios que são ministérios apostólicos. Quem são esses ministérios? Que seguem essa linha teológica dos 5 ministérios. Efésios 4:11. Deus deu um para pastor e está com os 5 ministérios. Dentro dessa teologia apostólica tem um dos pilares a honra. Por que se faz? Se faz com o chamado ato profético. Vocês já ouviram sobre? Já ouviram isso? Ato profético. É você pegar uma ideia e materializar ela, para de alguma maneira transmitir uma mensagem. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, era para honrá-los. Por isso se pega o princípio da honra dentro desse feito. Então, resumindo, dentro da teologia apostólica, um dos pilares é a honra. E quando se faz como um ato profético para transmitir uma mensagem de honra. Então, quando está fazendo, por exemplo, casamento, é para honrar o futuro cônjuge. A ideia, basicamente, é essa. Deu para entender? Deu? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Aí tem também assim, a teologia apostólica é de Deus ou não? Está na Bíblia. 5 ministérios. Agora, o que se faz dentro do desdobramento desses 5 ministérios, aí precisa ser analisado de maneira pormenorizada, de maneira individual. Tá? Ato profético é de Deus ou não? É, Jesus fez. Agora, tem que ver até onde. Porque tem coisa que aí já foge um pouquinho, né? Não, eu vou te vender uma vassoura aqui, porque quando você varrer, vai varrer o capeta, vai varrer. Daí eu acho que já foge um pouco, né? Enfim. Vamos lá. A questão da barba, a gente já viu, tá? 2.4 aí, a barba. Vamos só pontuar algumas coisas aqui. Algumas passagens bíblicas dão a entender que os judeus usavam barba crescida. Salmos 133, 2 Samuel 10, versículos 4 e 5. E aí tem uma questão que o livro coloca, que é raspar a barba podia significar infidelidade, luta ou desespero. Então, quando o judeu raspava a barba? Luto. Quando estava, por exemplo, Jó. O que Jó fez no momento do desespero dele? Raspou sua cabeça, sua barba e jogou suas vestes. E se jogou na cinza. Se depilou. Pronto, é isso aí. Pronto, linguagem
linguagem de hoje atualizada. Já deu pra... Linguagem de hoje atualizada, Carlinho Ferreira de Almeida. Pronto. Quando acontecia a infidelidade, também raspava, tá? É bem possível que Jesus tenha usado barba. E aí tem o perfume. Era muito comum naqueles dias, né? Precisava, na verdade, de bastante perfume. As fragrâncias eram úteis, porque o clima era muito quente. A Bíblia contém referências a perfumes e a perfumistas. Perfumes mais conhecidos: nardo, bálsamo, cássia, mirra e o gálbano, que não está aqui, eu coloco por minha conta. O que era o gálbano? O gálbano era uma planta aromática, né, que era, através dela, extraída uma fragrância que se tornava um perfume. Tá? O gálbano. Qual o processo, gente? Na maioria das vezes, para se extrair perfume, era muito arcaico, era muito artesanal. Reunia aquela planta ou folha em um lugar e se pisava. O gálbano era assim, se pisava no gálbano. E quanto mais pisava o gálbano, mais se extraía a fragrância, o perfume do gálbano. Parece que tem crente que é assim. Quanto mais pisa nele, mais ele adora. Mais ele exala o bom perfume de Cristo. Ah, vou pisar, achando que vai destruir, vai acabar. Mal sabe que está contribuindo. Porque a Bíblia é bem clara. Os humilhados... Eu avisei que eu vim crente hoje. Bom, já deu 9 horas aqui. O pessoal do Zoom, deixa eu falar com o pessoal do Zoom aqui agora, gente. Semana passada eu liberei vocês, mas não era para ter liberado. Não era para ter finalizado. Porque eu esqueci de passar para vocês o texto de memorização. Tá bom? Então o que eu vou fazer hoje? Vou ter que falar qual é o texto antes de liberar o pessoal. E vou acabar liberando eles, a não ser quem conseguiu pegar lá no grupo o texto, que, aliás, o tema, e conseguiu memorizar assim de última hora. Eu acabei falhando nisso aí, tá bom? Mas para a próxima aula, vocês não vão escapar. Vocês não vão escapar. Bom, versículo de memorização para a próxima aula. Qualquer versículo que transmita a ideia de liderança. Ok? Qualquer versículo que transmita a ideia de liderança, que a gente vai acabar falando sobre isso na próxima aula. Tranquilo? Pessoal do Zoom aí, ok? Deu para pegar? Show de bola. Maravilha. Então tá bom. Memorizem aí durante a semana um versículo que fale sobre liderança. Quem tem a palavra liderança, Thiago? Não necessariamente, mas que transmita a ideia de. Ok? Beleza. Maravilha. Deus abençoe então vocês. Forte abraço. Até semana que vem. Querendo Deus. Falou, Thiago. Amém. Vou finalizar aqui. Nada, imagina. Finalizando aqui, tá, gente? Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Aí também acho que pode finalizar já.